Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Entre Falas, gravado diretamente do IMAIS Play Studio, localizado aqui no Polo Shopping em Indaiatuba. Lembrando que hoje quem me veste é a loja Youcom. E nós estamos recebendo aqui hoje para o nosso bate-papo o produtor audiovisual e também empresário Alex Yegorov. Vamos conversar um pouquinho com ele, que também é conhecido como Russo. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigada pela sua disponibilidade aqui conosco hoje. Eu que agradeço a Camila, agradeço ao Fernando e ao Fernando pela oportunidade e pelo convite. Fico muito honrado. Então, para a gente começar conhecendo um pouquinho mais sobre você, gostaria que de cara você já contasse para a gente de onde vem o apelido Russo. Vem pelo sobrenome difícil, né? Na verdade, a minha família, tanto por parte de pai e mãe, são russos. E havia a dificuldade da galera falar o sobrenome, né? Yegorov, o russo. E aí se popularizou o russo, entendeu? Tanto que o Insta lá, o Alex Russo, porque todo mundo conhece como russo, ninguém sabe falar o sobrenome. Né? Interessante. É algo que vem desde sempre, então. Sim, desde Bacana. sempre. Agora, devidamente apresentado, familiarizado para quem te conhece como Russo, então, hoje você é proprietário do Estúdio BT, isso mesmo, né? Isso. Fala um pouquinho mais pra gente, então, conta sobre o estúdio, que estilo de material, de programas que vocês produzem, o que a gente pode esperar também do estúdio? Vamos lá, o estúdio ele foi criado realmente para atender os músicos, né, da cidade e da região. Era uma produtora musical no começo. E aí a gente foi gravando as bandas, compramos equipamento para começar a gravar uma bandinha ou outra, nada muito a sério, e isso foi crescendo. E essa demanda foi crescendo, a gente foi investindo em equipamentos, e o estúdio acabou pegando uma proporção que hoje a gente atende a empresas, né? Então hoje a gente tem o nosso carro forte, que é a produção de live sessions, né? A gente faz as lives, fazemos também a parte de podcasts, videoaulas e a produção musical também. Então, tipo, a pessoa ela quer se lançar no audiovisual de alguma forma, ela procura a gente tentar encaixar a melhor solução para ela. Que bacana. Então começou despretensiosamente. Sim, praticamente sim. Lógico, você sempre monta algo pensando em um retorno, mas não que chegaria na proporção, nos equipamentos de hoje, a gente consegue atender gente do Brasil inteiro, né? Que bacana. E você já produziu diversas bandas também. Gostaria de saber que você contasse um pouquinho pra gente como que é este processo de produção. Você consegue distinguir quem já tem um talento, quem você acha que assim não vai dar muito certo? Tem como você observar este lado? Tá, vou tentar responder de trás para frente para ficar um pouquinho mais fácil. Talento é uma coisa meio difícil de dizer. Quanta coisa, vamos colocar, ruim está no mercado, entendeu? E aí vamos colocar dessa forma. Tem muita gente que é ótimo compositor, porém não é um bom cantor. E tem muito bons cantores que não são bons compositores. Então é meio relativo, entendeu? Sobre essa questão de talento. E no estúdio, na questão de produzir as bandas, a gente faz a produção hoje, desde que o cara queira fazer um CD, né, que a gente chama de um EP, o cara quer em mídia física mesmo, ou ele quer lançar no Deezer, Spotify, a gente faz essa produção também. Porém, eu acho que o nosso hoje, a gente tem os nossos artistas base dentro do estúdio, são artistas que são da casa, só que a gente conseguiu hoje um know-how que a gente consegue atender devido à proporção do audiovisual dentro do estúdio, né? A fazer DVDs, fazer lives, né? A gente conseguiu atender o Hermeto Pascoal, né? Que é um músico internacional, conhecido internacionalmente, Rosa Passos, também, que é uma outra musicista fantástica, que a gente chegou a produzir DVD mesmo com grua. O Hermeto foi pela Natura Musical, a gente conseguiu esse contato, né? Com uma big band, foi mais de 40 instrumentos que a gente gravou, editou, fez a captação de imagem, né? E lançou, né? E recentemente a gente produziu o Derico, pelo Cultura em Casa do Governo do Estado de São Paulo, também, que é uma coisa que a gente pega bastante, essa parceria de grandes bandas para entregar material para o Estado de São Paulo, né, que seria as leis de incentivos e tudo mais, que tem, né, os artistas usam essa lei. Então, eu acho que o estúdio se baseia mais ou menos nisso, né? O carro forte do estúdio é a música, logicamente, é o que a gente ama, a gente começou com isso, todo mundo do estúdio é envolvido com música.
Porém, também tem esse lado de produção que a gente faz também para as empresas também. Por essa veia artística, às vezes acaba atraindo o empresário por pensar em algo diferente, né? A gente consegue pensar um pouco fora da casinha, vamos colocar dessa forma. Que interessante. E quanto tempo dura, mais ou menos, no processo de uma produção de uma banda? De gravação de CD, assim, se Isso. fosse? Depende. A gente tem banda lá que tem, devido à pandemia até demorou um pouco mais, a gente tem um artista lá do estúdio, que é o Bruno Fernandes, que já vai fazer 1 ano que a gente está tentando produzir o CD dele, aí a gente vai lá, arranja, aí tem dia que deslancha, tem hora que ele volta, preciso fazer uma alteração nessa música. Nossa, eu queria colocar mais instrumento. Então a gente nunca pensa também no prazo, assim, independente de assim, preciso um prazo porque pela lei, alguma coisa, eu preciso ter aquele prazo para entregar. Mas normalmente o artista, quando está gravando para ele quer fazer o melhor para ele, né? Ele quer lançar o melhor álbum para ele. Então ele acaba dando aquela... Deixando fluir mesmo. Fluir. E a gente nem pressiona por isso. Tanto que o estúdio é numa chácara para a pessoa ficar à vontade, né? No momento que ela está cansada de ficar naquele ambiente, ele sai um pouco, ele relaxa, vai brincar com os cachorros, volta para lá. Então, para ficar um lugar bem tranquilo para ele. Que bacana. E olha só, 2008 você participou do Astros, né, no SBT, e depois, 2010, você firmou uma parceria com o Kid Vinil. Conta um pouquinho pra gente sobre esses 2 momentos na sua carreira. Sim. Vamos lá. Em 2008, um pouquinho antes, na verdade, ainda acho que em 2005, 2006, a gente resolveu, alguns amigos... a gente tinha o prazer de tocar junto. Vamos fazer algo junto, e todo mundo da vertente do rock, queria fazer algo diferente. Seria um rock mais humorado, né? Um rock com humor, diferente do Mamonas. A gente queria uma vertente um pouco diferente. E aí a gente acabou criando essa banda, Joy Sujo, porque um dia antes de a gente dar um nome, a gente assistiu um filme que é uma comédia americana chamada Dirt Joy, que seria o Joy Sujo, né? Que era um cara que usava peruca totalmente do rock, que era uma vida muito louca do cara, o sonho dele era ser um rockstar. Então a gente acabou montando essa banda para participar do festival de rock. E a gente entrou no festival de rock e eu ganhei como melhor intérprete. Olha só. No ano seguinte, que aí, se eu não me engano, passou, foi 1 ou 2 anos depois, a gente veio a oportunidade de tocar no SBT, no programa Astros. Tipo, vamos ver qual é que é. E a gente chegou para tocar, fez a apresentação. E um dos redatores do programa Astros, na época, é o Paulão, do Velhas Virgens. E ele pegou o gosto da banda, ele gostou. E o Ricardo Montanelli, que na época era o produtor, que hoje é o produtor da SBT, que faz as novelas do SBT e tudo mais, também achou interessante. Aí ele, achei muito legal, o estilo de vocês é diferente, vocês topam participar do programa, entrar, só que eu queria algo diferente de vocês. Aí a gente brincou na época, o que você quer diferente? A gente é a pior banda do mundo. É isso que eu quero a banda que se intitula como a pior banda. E a gente entrou, ganhou o Astros de fevereiro, eles tinham uma seleção das bandas, o que era excluído entrava em votação popular, para a galera votar e achar o que era mais legal para voltar e ganhar um prêmio. E a gente foi excluído, o pessoal tem no YouTube para assistir, a gente trocou toda aquela ideia com os jurados, tal, foi uma palhaçada, e a gente voltou e acabou ganhando em 2008 um prêmio do SBT. E logo depois a gente fez um contrato com o SBT, ele ficou por um período, em um ano a gente não podia se apresentar em nenhuma outra emissora, só em rádio. Então a gente fez o trabalho em rádio, com em bares e tudo mais, e aí depois com o tempo, acho que um foi casando, teve filhos, e aí a banda acabou se separando. E eu ainda querendo tocar, mas não queria continuar com o trabalho pela questão dos meninos estarem comigo desde o começo da banda. Eu falei, eu acho injusto eu continuar sem eles. E eu montei um outro projeto, que seria a banda Madame Vinil, e que era uma banda também meio que irreverente, a gente fazia tudo versão rock, tocava Vando, versão rock, muita coisa do rock dos anos 80 nacional, e eu conheci o Kid Vinil. E aí, com um empresário em comum, que a gente já estava esquematizando, vendendo show, a gente se juntou e a gente vendia a Noite do Vinil, que era a banda Madame Vinil, com o Kid Vinil fazendo show, casamento, onde contratasse a gente fechou essa parceria com ele. Infelizmente, o Kid já não faleceu, mas era um cara sensacional, assim, um amigo, assim, um cara muito querido, tipo, de ele sentar aqui e ele ser como se fosse uma pessoa comum, mesmo sendo uma referência do rock no Brasil, assim. Então, para você, foram momentos marcantes, né? Sim, foi, com certeza. É algo que fica para sempre, assim, né? E uma experiência muito legal, né? Pela questão até de
a gente ter foco de onde a gente queria chegar e como chamar. Porque, assim, concorrer tem muita banda boa. Como você se diferenciar daquelas bandas? Foi daí que a gente falou, por que vamos se fantasiar? Por que esse repertório? Por que isso e aquilo? Foram detalhes que destacou as bandas, né? E aí a gente conseguiu uma repercussão interessante no cenário. Que bacana, boas lembranças, Muito. né? E agora falando um pouquinho sobre podcast, afinal o podcast está em alta. Sim. E eu gostaria de saber, você como produtor, você acredita que o podcast agora veio para ficar? É mais uma ferramenta, um veículo que veio para dominar? Ou você acredita que com o tempo pode passar essa onda também, pode diminuir? O podcast nos Estados Unidos já são 2 décadas que existe, mas popular ele ficou faz uns 5 anos nos Estados Unidos. No Brasil ele já também tinha, mas popular também há 2 anos. Vamos colocar mais ou menos o período de pandemia, né? E no Brasil ele é muito explorado só como questão de mesa redonda, né? Que a grande maioria dos podcasts é aquela mesa que o pessoal bate papo e acabou. Tem muito conteúdo inútil, como tem muito conteúdo que você pode procurar o que você tiver interesse, no assunto que você tiver interesse e virar uma aula realmente. Eu acho que no Brasil ainda vai ser muito bem explorado, porque por ser novo, são só 2 anos, e a questão de que existe outras vertentes de podcast, não só o Mesa Redonda. Existe documentário em podcast, existe narrativa em podcast, videodrama em podcast. Então acredito que tem mercado. E o Brasil é o 2º maior consumidor de podcast hoje no mundo. Só perde para os Estados Unidos, que são mais de 35 milhões de pessoas que escutam podcast. Beleza, eu acho que é 8% da população, mas eu acredito que tem muito para crescer. Assim. É algo novo ainda. Novo, então dá para ser explorado, né? Tudo pode mudar, né? Sim. Mas eu acredito que tem muito a se explorar. Que bom. E agora a gente fala um pouquinho sobre uma outra área da sua vida. Afinal, além de produtor, empresário, você também é funcionário de carreira há mais de 15 anos já da Prefeitura Municipal e, junto a isso, também é presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Indaiatuba. Como que você consegue conciliar, então, a Prefeitura, o Conselho, o trabalho como produtor, como empresário? Como que é a sua rotina? É engraçado, né? Mas vamos colocar assim, eu acho que a primeira coisa é disciplina, né? Tem que tentar ter disciplina de horários, organização, otimização de horário, acho que a palavra seria correta, né? E gostar do que faz. Eu gosto de tudo isso que você falou, eu gosto. Eu tenho prazer em fazer parte do Conselho de Cultura, amo trabalhar na Prefeitura, ajudar a população, e o trabalho que eu executo dentro da Prefeitura também é parecido com o trabalho que eu faço dentro do estúdio. Eu amo muito, então não tenho que falar, o estúdio é algo que eu também, né, é meu, então você quer investir. E a questão do estúdio também, eu não faço nada sozinho. Somos em 3 sócios, né? O Carlos Rodrigo Bermejo e o Gustavo Fioco, que eu queria até mandar um abraço para eles, porque sem eles o estúdio também não aconteceria. Eles começaram com o estúdio, eu entrei depois, né? Então acho que é dessa forma que eu consigo conciliar tudo isso, né? Tendo bons parceiros e gostando e tentando trabalhar, se organizar o máximo possível. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, em breves palavras, né? O que você poderia dizer pra gente justamente sobre o Conselho Municipal de Cultura aqui na nossa cidade, principalmente para quem ainda não conhece, para quem acha que é algo muito distante, né? O que exatamente o Conselho faz? O Conselho é um órgão que ele vamos colocar de certa forma, um órgão consultivo, normativo e fiscalizador, né? Das políticas públicas no meu caso, dentro da cultura do município, né? Ele é formado por pessoas do setor público como da sociedade civil. E daí na sociedade civil, ela é formada por representantes das pastas, que seriam as pastas que representam, no nosso caso, o grupo artístico do município. Então, tem o pessoal da música, que é onde eu represento, tem o pessoal do teatro, que o Fernando faz a participação, tem pessoal do cultura popular, artes visuais, literatura, eu estou com medo de esquecer alguém ficar chateado, mas que são várias vertentes. Então a gente se reúne para pegar as demandas que a Secretaria de Cultura passou, a gente fiscaliza, acaba acontecendo de sugestões, por exemplo, o pessoal do teatro precisa de alguma coisa, a gente entra em contato, entra em contato com a cultura, não que a cultura não atenda, mas é mais uma forma de a gente estar tentando agilizar e melhorar o processo de cultura, que para mim está funcionando muito bem na cidade, o processo de cultura
dessa gestão. Que interessante. Então, o pessoal que gosta dessa área pode ficar tranquilo. Sim. E fica aberto a participar, é aberto, entendeu? A gente, até o período de pandemia, a gente era o conselho que mais estava ativo, todo mês de cultura, né? Que mais foi ativo. Com a pandemia, a gente acabou fazendo mais online, acabou tendo menos, porque tinha menos demanda até para se conversar. Ficou mais na questão de lei de incentivo, lei para a pandemia, né? Tipo a lei Aldir Blanc, essas coisas que a gente ficou muito em cima e a gente acabava intermediando eu diretamente com a Tânia, passava para o pessoal e para tentar intermediar de uma melhor forma essa ajuda aos artistas da cidade. Legal, é bacana. É bom a gente deixar claro, porque às vezes o pessoal não conhece, acha que é algo muito distante, né, que não está acontecendo, mas falta só, às vezes, um pouquinho de procurar. Sim, né, é isso. De procurar conhecer. E é só ir na Secretaria de Cultura, que eles passam meu contato, eles falam um dia que vai ter reunião, a gente passa tudo para eles. Tanto que as reuniões aconteciam na Secretaria de Cultura, para ficar fácil para a população chegar e conseguir lá participar com a gente. Né? E, Alex Russo, já caminhando para o final aqui da nossa conversa, gostaria que você contasse um pouquinho para a gente quais são os seus projetos, ou pessoais, ou profissionais, para os próximos anos, agora ainda depois dessa retomada pós-pandemia. Eu acredito que para a gente, é engraçado dizer, mas a pandemia pro estúdio foi algo muito interessante, né? A gente aumentou muito o nosso trabalho, né? Devido a trabalhar com redes sociais, né? De tentar deixar o pessoal mais próximo, né? Então eu acredito que a gente quer tentar continuar trabalhando, tanto na prefeitura, que a gente fez um trabalho árduo, a gente não parou nenhum momento lá dentro, a gente trabalhou todo mundo muito acho que até o dobro lá também na prefeitura, porque ficou desfalcado, muita gente que não poderia, por alguma comorbidade, alguma coisa assim, que não pôde participar, tá trabalhando com a gente presencial, trabalhava à distância. Então eu acredito que é continuar trabalhando muito em todos os quesitos, se organizar, estar antenado com o que está sempre acontecendo para a gente poder sempre apresentar o melhor possível, tentar trazer as melhores soluções. Eu acho que é isso, não tenho muito assim o que pensar, e não ter preguiça, vamos embora, vamos o que vier, vamos abraçando e vamos para frente, né? Seguir trabalhando, fazendo o trabalho que já tem sido feito, né? Aí. Então tá certo, Alex. Muito obrigada por este bate-papo, pela sua disponibilidade, por apresentar aí tantas questões para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, conhecer o seu trabalho e conte com a gente sempre. Eu vou falar que eu fiquei nervoso, porque normalmente eu faço podcast do lado de cá, e para sentar aqui e conversar com você, né? É um programa, né, de classe, e eu que sou um cara meio fuleiro, né? Então... Mas imagina, foi ótima a entrevista. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Qualquer coisa, nós estamos sempre à disposição. Tá certo? E hoje nós conversamos com Alex Iogorov.